Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dados iniciais do Censo de 2022. Vamos lá? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu peço a você, antes de mais nada, é que você deixe seu like, se você se inscreva no canal e compartilhe, que você me ajuda demais. Agradeço muito se você fizer isso. Vamos lá falar um pouquinho de censo? O censo de 2022, ele trouxe alguns dados importantes para a gente. Primeiro, população absoluta brasileira, 203,1 milhões de habitantes, né? Isso faz com que o Brasil, hoje, seja o sétimo país mais populoso do mundo. Até alguns anos atrás, o Brasil era o quinto mais populoso, né? Hoje em dia, é o sétimo. O que a gente pode ter de ideia sobre isso? Isso aqui é bom ou é ruim, né? A população brasileira não estar crescendo tanto quanto outros países? Que depende, tá? Uma questão importante. O Brasil é um país que a população está envelhecendo, ok. Mas esse crescimento baixo significa também que a população está tendo menos filhos. Então, qual que é a tendência? É que com o tempo, esses poucos filhos virem poucos adultos e, em compensação, os adultos de hoje vão virar mais idosos. Então, vai ter muito idoso para pouco adulto trabalhando, né? E isso é um grande problema para a questão do pagamento de aposentadorias, né? Então, isso não é exclusividade do Brasil, né? Os países europeus, o Japão já sofrem com esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que já acontece, por isso que a gente já pode prever que isso acontecerá no Brasil e esse crescimento brasileiro baixo já é uma evidência disso, né? A taxa de crescimento que eu falei que foi baixa, como que ela é medida, né? Você pega a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, né, vivos ao longo de um ano por mil, né? Menos a taxa de mortalidade. Mesma coisa, né? Número de crianças, né, que morrem, número de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano, né? Então, por 1.000. Você pega nascimentos menos mortes, nós temos a taxa de crescimento, certo? De 2010 a 2022, né, a taxa de crescimento do Brasil foi de 0,52%, ou seja, foi a menor taxa desde que o censo começou a ser feito no Brasil. Então, o Brasil está crescendo pouco nesse sentido, né? Aqui nós temos, né, a população por estado. Então, a gente vê que a população em São Paulo é bem maior do que nos outros estados, né? Então, a população em São Paulo é maior, 2 vezes maior e mais até do que Minas Gerais, que é o segundo. Inclusive, tem por região também. A gente vê, obviamente, a região sudeste, onde tem mais gente, né? Quase metade do Brasil está na região sudeste. E a região centro-oeste, onde tem menos população no Brasil. Quanto às regiões, né, os 3 estados brasileiros mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, concentram 39,9% da população brasileira. Ou seja, a cada 100 brasileiros, 40 estão localizados entre esses 3 estados aí, né? Aqui nós temos, por exemplo, a variação da população, né, nas capitais. A gente percebe, por exemplo, a capital Manaus teve uma variação grande, né, de aumento populacional. Por outro lado, né, nós temos uma variação grande em Salvador. Teve um grande decréscimo populacional aí, né? O crescimento foi negativo. Ou morreram, ou pessoas saíram, migraram de Salvador e assim a população diminuiu, né? O envelhecimento populacional, que eu tinha falado aqui para vocês, né? Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população. E esse contingente no censo anterior era de 7, ou seja, a população brasileira está envelhecendo. Isso é bom, quer dizer que a qualidade de vida do país está melhorando, né? As pessoas estão cuidando mais da saúde, estão tendo acesso a remédios, vacinas, estão tendo acesso a hospitais, né? A alimentação adequada, né? Já o total de crianças com até 14 anos de idade recuou de 24,1% para 19,8%, ou seja, a natalidade está diminuindo. Por que isso acontece? Porque o custo de vida é elevado, né? Ter filho custa caro, então as pessoas têm menos filhos, né? Então, e também tem mais acesso a métodos anticoncepcionais, é uma coisa mais normalizada, né? As mulheres, elas, ao longo das décadas, elas começaram a ter a sua liberdade para estudar, para trabalhar, e com isso têm filhos mais tardiamente. Então, por isso, optam por ter menos filhos, né? Ter filho com mais de 30 anos é uma coisa, com menos de 30 é outra, né? Então, tudo isso faz com que aconteça esse fenômeno da diminuição do número de crianças e o aumento do número de idosos. O índice de envelhecimento, né?
chegou a 55,2, indicando que há 55,2 pessoas com 65 anos ou mais de idade para cada 100 crianças. O índice anterior era de 30,7, mostrando que cresceu bastante o número de idosos e diminuiu o número de crianças. Aqui nós temos, dentro do censo, uma pirâmide etária ou pirâmide demográfica. Ela mostra a população masculina, aqui do lado esquerdo, e feminina do lado direito, de acordo com os grupos de idade, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, até chegar aqui nos idosos. O que a gente pode perceber? Que a população mais idosa brasileira ela é maior do lado feminino. Quer dizer que as mulheres no Brasil vivem mais, certo? E aqui do lado, né, infantil é basicamente a mesma coisa, né? Ela vai ter uma diferenciação maior aqui no topo da pirâmide. A pirâmide brasileira, tá? Só lembrando que está fazendo uma comparação também, né, de 2022 e 2010. A cor mais clara é de 2010, a cor mais escura é de 2022. A gente percebe, por exemplo, as crianças, como diminuiu de 2010 para 2022. Já tem uma diminuição grande aqui, nos recém-nascidos, nas crianças mais jovens. Então, o Brasil está diminuindo a natalidade. E, por outro lado, olha só como está aumentando a população idosa. 2010, 2022, 2010, 2022. A população idosa está aumentando. As pessoas estão vivendo mais. É isso que mostra a pirâmide brasileira atual. Aqui, nós vemos que a partir dos 35 a 39 anos é quando, em 2022, passa a ficar maior, né? Então, a população brasileira ela está envelhecendo, tanto de um lado quanto de outro, né? Proporção da população residente no Brasil, né? Então, aqui, nós temos aqui de 0 a 14 anos, essa cor mais clara, né? De 15 a 64, essa cor intermediária, e a cor mais escura, a população mais idosa. Você vê claramente que está diminuindo a população mais jovem brasileira. Em contrapartida, está aumentando a população mais velha. Veja só a diferença de 1980 para 2022, essa parte final, ou seja, a população brasileira está envelhecendo. Por mais que você não acredite, né, que são as chamadas evidências anedóticas, né? Sei lá, você conhece umas 3 pessoas que têm muitos filhos, você fala assim, poxa, como é que a população brasileira está tendo menos filhos se eu conheço uma pessoa que tem 8? Mas é porque isso aí é uma evidência sua. Em geral, a população brasileira ela está diminuindo a sua população. Aqui nós temos, né, a população residente do Brasil por cor ou raça, que a gente vê os recortes raciais, né? Aqui, por exemplo, é a população preta. Então, a gente vê, por exemplo, essa cor branca aqui, esse quadrado branco, é a pirâmide brasileira. E a pirâmide que está azul é a pirâmide preta, população preta brasileira. Então, a gente vê que ainda tem nascido poucas crianças pretas em comparação com o Brasil, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Mas a população preta ela já está mais numerosa aqui no Brasil na idade adulta, principalmente do lado dos homens. Porém, olha só que anomalia. Do lado feminino, percebam que a população preta feminina ela está quase na mesma altura da brasileira, ou seja, tem mais homens se declarando pretos do que mulheres. E também tem outros fenômenos, né? Aqui, menor proporção de crianças até 14 anos comparado com o Brasil e maior proporção de homens em relação às mulheres. Por quê? Olha só. Morte de mães negras é 2 vezes maior que a de brancas, aponta a pesquisa. Então, nós temos o racismo, né, entranhado no Brasil. Notícia de 2023. Mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil. Ou seja, as mulheres ainda são... Mulheres pretas, né, são muito vitimadas dentro do território brasileiro. Tá? Aqui da população branca, ela segue quase que a pirâmide brasileira. Perceba só. Aqui na população adulta feminina, a gente vê que tem uma quantidade maior de mulheres brancas, né? Então, é um perfil um pouco mais envelhecido e feminino. Como eu falei para vocês, nessa parte aqui de cima, tá um pouco maior para o lado das mulheres do que dos homens. População parda, ela segue mais ou menos, né, o padrão brasileiro, tirando aqui, na idade adulta, que ela é um pouco menos numerosa. Isso acontece e é um fenômeno interessante, né? As pessoas que têm se declarado pardas no Brasil ao longo dos anos está aumentando. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas são mais jovens. Então, por isso que a população parda, ela é maior aqui, na base, nas crianças e adolescentes. E aqui na parte de cima são as pessoas que não se declaravam pardas anteriormente. Então, a pirâmide de população parda é bem próxima à população brasileira, né?
mas ela tem mais número de jovens, certo? Até 34 anos ela é mais numerosa. Por quê? Porque as pessoas nessas idades estão se assumindo como pessoas pardas. População amarela. Essa aqui tem uma discrepância grande e foi explicada por quê. Perceba só que a população amarela idosa é gigante, se comparada com a brasileira. Então, tem uma grande proporção de população idosa asiática, que se declara amarela, né? Porém, crianças é muito menor que a proporção brasileira. O que aconteceu nesse último censo, né? Foi feita uma pergunta, depois de perguntar qual que é a cor que você se declara, é preta, parda, amarela. As pessoas que falavam amarelo, o recenseador, a pessoa que estava fazendo a pesquisa, perguntava: você tem alguma descendência asiática, coreana, chinesa, japonesa, sei lá? E aí essa pessoa mudava de ideia, né? Opa, não, então eu não sou amarela. Porque as pessoas que se declaram pardas, muitas vezes, elas não sabem a sua cor e falam que são amarelas. Então, no censo de 2010, não tinha essa segunda pergunta. Então, por isso que teve essa discrepância, certo? Aí, nesse censo agora, foi atualizado isso. Então, só lembrando que o Brasil tem a maior comunidade libanesa e japonesa fora dos países, fora do Líbano e do Japão. Então, o Brasil é um país que tem uma população amarela numerosa. E na população amarela, né, sobressai um perfil de população envelhecida. A gente percebe, né, bem aqui, ó, que a população amarela vive muito, né? Tem muito idoso. População indígena. Aqui nós temos um aumento bem expressivo de crianças declarando indígenas, né? Então, a pirâmide da população indígena mostra uma base larga, com estreitamento progressivo, com a maior proporção na população entre 4 anos, né? Então, aqui nós temos uma grande quantidade de crianças que se declaram indígenas. Porém, a pirâmide indígena ela tem um problema, olha só. Ela tem uma base larga, mas o meio dela vai ficando estreito. Então, ela tem um formato de uma pirâmide clássica. Ou seja, essas pessoas, se a gente fosse olhar só a pirâmide, a gente poderia entender que a população indígena ela nasce muito, mas morre muito também ao longo da vida. Então, são políticas públicas que o governo brasileiro tem que fazer com a população indígena que essa pirâmide mostra. Quanto aos grupos populacionais, em 2022, cerca de 92 milhões de pessoas, né, ou 45% da população, se declararam pardas. Foi a primeira vez desde 91 que esse grupo predominou, ou seja, hoje em dia o Brasil tem mais pardos do que brancos. Perceba aqui, ó, 2022 tem mais gente que se declarou parda do que branca. E aqui, ó, preta também aumentou. O número de aliás, preta, né? Preta. Tô confundindo, né? População preta aumentou também, né? Olha só. Isso aqui é tema... Cara, isso aqui é tema batido. Vai cair em prova de Enem, vestibular. Porque, com certeza, isso aqui é tema de prova. Os grupos populacionais, né? A região norte tinha o maior percentual de pardos. A região sul, maior percentual de brancos. E o nordeste, maior percentual de pretos. Entre os estados, o maior percentual de pardos foi o do Pará, com 69,9%. A maior proporção de brancos foi o Rio Grande do Sul. E o maior percentual de pretos foi a Bahia. Né? Questão histórica, né? Cada um deles tem uma questão histórica. Pará por questão da população indígena, Rio Grande do Sul pela colonização europeia e a Bahia por conta da escravização, que foi destinada muita escravização para a Bahia ao longo da história. Então, pela história, se justifica isso aqui. Aí a cor ou raça predominante, né? Tem as cidades mais extremas, né? Por exemplo, o Uiramutã, em Roraima, 96% da população é indígena. Já em Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, 92% se declararam pardos. Em Serrano do Maranhão, 58% se declararam pretas. Em Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, 97% se declararam brancas. Aqui é só uma curiosidade para vocês, tá? É isso, galera. Resumindo o censo, né? Principais notícias do censo. População brasileira está envelhecendo. Está nascendo menos crianças, então a taxa de natalidade e de fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher, estão diminuindo. Então, o Brasil, daqui a alguns anos, vai ter que se preocupar com políticas públicas para aumentar a natalidade, porque quanto mais idosos e menos adultos para trabalhar, né, mais problemas para pagar as aposentadorias. A população brasileira, nesse último censo, demonstrou mais parda. Então, as pessoas estão se assumindo como pardas. A maioria do Brasil é composta por pardos hoje em dia. E também aumentou o número de população preta. Na população preta, chama atenção para a baixa quantidade de mulheres negras em comparação aos homens, que a gente vê claramente aqueles casos de racismo
que a gente comentou aqui. Essa foi uma aula sobre o censo, depois eu posso até fazer mais. Eu espero que você tenha gostado, que ela tenha sido útil para você. E caso isso tenha acontecido e você não tenha lembrado e tenha chegado até aqui, deixa seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e compartilha o canal, que você me ajuda demais, beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima.